Você já se cobrou por não ter força de vontade, por não conseguir manter a dieta, seguir um plano de estudo ou simplesmente levantar da cama com disposição? A gente cresce acreditando que autodisciplina é uma escolha, que basta querer o suficiente para mudar. Mas e se eu te dissesse que essa ideia é uma das maiores ilusões da nossa cultura? Hoje eu quero te explicar, com base no neurocientista Robert Sapolsky, por que o que chamamos de força de vontade não é uma virtude, mas um processo biológico. E o que isso muda em como a gente se enxerga e se cobra. A gente trata a força de vontade como se fosse um músculo moral, algo que a gente treina e escolhe usar. Mas Sapolsky ele mostra que isso é só uma metáfora cultural para um processo que biologicamente não depende da gente. O que nós chamamos de autocontrole é o resultado do funcionamento de um sistema específico do cérebro, o córtex pré-frontal, a parte responsável por planejar, adiar recompensas e controlar impulsos. E esse sistema não é neutro, ele é moldado por genes, hormônios, experiências de infância, cultura e até pelo ambiente social. Ou seja, a força de vontade não nasce de uma força interior, nasce do sistema nervoso. Ele mostra que a disciplina é uma função aprendida pelo cérebro. Ela depende da capacidade do córtex pré-frontal de conversar com o sistema de recompensas, especialmente o núcleo accumbens, responsável pela liberação de dopamina. Quando o cérebro percebe que resistir à tentação traz benefícios futuros, ele aprende a associar esse esforço à recompensa. Ou seja, a autodisciplina é um processo dopaminérgico. Não surge de virtude ou da força pessoal. Por isso, o esforço, o foco e o controle não são expressões de caráter, e sim resultados de um cérebro treinado a encontrar estabilidade e propósito na consciência. Se você parar para pensar, tudo isso muda completamente a forma como a gente entende o controle. Porque se a autodisciplina depende de circuitos cerebrais que aprendem o que vale a pena ou então não vale a pena, até o impulso de querer muda. Até o impulso por querer mudar também nasce de processos que não escolhemos. É curioso. A gente se sente no comando, mas o que chamamos de escolha é, na verdade, o resultado de milhares de microdecisões biológicas e experienciais anteriores que moldam o cérebro a cada instante. O desejo, a motivação, o foco, nada disso surge do nada. Eles emergem de condições internas e externas que o nosso cérebro interpreta como seguras ou recompensadoras. Robert ele cita algo perturbador. É impossível desejar ter mais força de vontade, assim como é impossível escolher o que vamos desejar. Em outras palavras, você não decide querer mudar. O desejo de mudar e até a sensação de agora vai são produtos do seu estado cerebral naquele momento. Então, quando alguém diz falta força de vontade, o que está faltando, na verdade, é o contexto neural favorável. Descanso, suporte emocional, ambiente estável, segurança. Não é moral, é biologia. Se a vontade não é algo que você escolhe, então o caminho não é tentar querer mais, mas preparar o terreno onde o querer nasce. A pergunta deixa de ser como ter mais força de vontade e passa a ser como ajudar o meu cérebro a funcionar melhor. Na prática, isso significa cuidar das variáveis que sustentam o autocontrole. O sono, a alimentação, movimento, vínculos e propósito. O córtex pré-frontal, a região que regula aí o foco, a tomada de decisão, é profundamente sensível a essas condições. Quando há privação de sono, estresse crônico ou isolamento, ele
perde eficiência. Mas quando há estabilidade, descanso e significado, o mesmo cérebro que antes se distraía começa a se organizar. Então, em vez de se cobrar, o primeiro passo é observar o ambiente. Você está tentando mudar dentro de um contexto que é favorável ou sabota o seu cérebro? Essa é a forma prática de viver o determinismo. Não é negar a biologia, é trabalhar com ela. E mesmo sabendo disso, a sensação de eu quero continua real. A consciência cria uma narrativa para justificar decisões que o cérebro já tomou antes da gente perceber. Sapolsky chama isso de ilusão útil, o sentimento de agência. A gente sente que está decidindo, mas na prática está testemunhando uma decisão já tomada por mecanismos cerebrais. E é por isso que muitas vezes a vontade parece vir e ir sem explicação. Ela não some porque você enfraqueceu, ela muda conforme as condições biológicas e ambientais do seu cérebro. À primeira vista, essa ideia pode parecer desanimadora, mas Sapolsky mostra o contrário. Entender o determinismo liberta da culpa, porque se o comportamento é determinado, a falha não é pecado, é consequência. E se é uma consequência, pode ser alterada. Cérebros mudam, conexões se fortalecem, hábitos se reconstroem. A diferença é que a mudança não vem da vontade, mas de condições que favorecem o aprendizado. Ambiente, apoio, descanso, propósito, reforço positivo, autodisciplina, então, não é um dom. É um processo que se cultiva nas condições certas. E se não está funcionando, o primeiro passo não é se punir, mas ajustar o contexto em que o seu cérebro tenta funcionar. A verdadeira força de vontade não é lutar contra você mesmo, mas entender como o seu cérebro funciona e construir um ambiente que o favoreça. Não é sobre querer mais, mas sobre criar as condições para que o querer aconteça. Robert Sapolsky, ele diz que o amor, a culpa, o mérito e a disciplina são produtos da mesma biologia que governa os asteroides e os gurus. E quando a gente entende isso, algo curioso acontece. A gente se torna menos rígido, mais compreensivo e, paradoxalmente, mais capaz de mudar. Conheça a experiência de Libet. Você conhece a experiência de Libet? Décadas atrás, o neurocientista Benjamin Libet ele realizou um experimento simples, mas decisivo. Enquanto voluntários moviam o dedo, era uma tarefa, ele devia, décadas atrás, o neurocientista Benjamin Libet ele realizou um experimento simples, mas decisivo. Enquanto alguns voluntários moviam o dedo, ele media a atividade cerebral com precisão de milissegundos. O resultado foi surpreendente. O cérebro iniciava o movimento quase meio segundo antes da pessoa ter a sensação consciente de decidir se mover. Sapolsky, ele lembra que esse intervalo de meio segundo ele é suficiente para desmontar toda a ideia de livre-arbítrio. A consciência não é o motor da decisão, é apenas o narrador que chega depois para contar a história. E isso muda tudo, até os momentos em que você sente que está decidindo com força de vontade são, na verdade, a ponta visível de processos que começam bem antes de você perceber. Ficou curioso sobre essa teoria da não existência do livre-arbítrio? Nós vamos explorar isso com mais detalhes em um outro momento. Sabe o que muda quando você entende que a força de vontade não é um dom, mas um processo biológico? Você para de se odiar. A gente passa tanto tempo lutando contra a própria mente, tentando forçar a motivação, tentar ser produtivo o tempo todo, ou então tentando não sentir o que sente, mas o cérebro não precisa de guerra, ele precisa de compreensão. A força de vontade não é sobre vencer você mesmo, é sobre criar condições que o seu cérebro passa a funcionar bem. É sobre dormir melhor, se alimentar direito, se permitir descansar, se cercar de pessoas que te fortalecem.
e conectar o esforço a algo que faz sentido para você. Porque quando você entende isso, a mudança deixa de ser uma briga e vira um processo. E o que antes parecia fraqueza, você começa a reconhecer como um cansaço. O que antes era culpa, vira cuidado. E o que antes era pressão, começa a virar direção. No fim, talvez o verdadeiro ato de disciplina não seja endurecer, mas acolher o próprio funcionamento e construir passo a passo um caminho que o seu cérebro consiga sustentar sem culpa, sem mágica, só com presença. Se esse tema fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com alguém que se culpa por falta de vontade. E lembra, você não é preguiçoso, você é humano. O seu cérebro está tentando te proteger, economizar energia e buscar segurança. A força, ela está em compreender isso, não em lutar contra isso. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até o próximo. Até logo. Tchau.